E vamos agora, então, para mais uma polêmica, já que o Linha de Frente traz polêmicas aqui. Sempre a unidade do fato e as diversas interpretações com absoluta liberdade para os debatedores, cada um da sua posição. E, ao final, a conclusão é sua, telespectador, que nos acompanha e também nos prestigia com sua audiência e sua confiança. E, mais uma vez, agora falando das Olimpíadas, esporte e política se misturaram nos Jogos Olímpicos. Desta vez, um judoca argelino da Argélia se recusou a lutar contra um israelense por causa da guerra em Gaza. Luca, explica pra gente esta história. Olha, Capês, foi o atleta Massoud Redouane Driss, da Argélia, que se recusou a lutar com o atleta israelense Tohar Boutbou durante as sessões que estão acontecendo hoje, né, no judô, com menos de 75 quilos, dizendo que não concorda com a posição que Israel tem adotado perante os palestinos na faixa de Gaza, e então, por WO, o israelense acabou vencendo. Ontem, da mesma maneira, os israelenses tiveram um atleta que competiu com outro atleta do Tajiquistão, também é um país de maioria muçulmana, que de fato teve a luta e no final se recusou a cumprimentar, ou dar a mão ao israelense, evocando depois Allahu Akbar, né? Deus é grande em árabe, deixando bastante claro que as questões religiosas impediram essa aproximação no esporte. A gente sabe que o esporte e a política estão intrinsecamente correlacionados. É importante a gente mencionar que, por mais que todos queiram uma Olimpíada em que o mundo todo seja fraterno, todos sejam amigos e deem as mãos, em muitas ocasiões o esporte serviu para limpar a imagem de ditaduras pelo mundo. Em tantos outros aspectos, o esporte causou ainda mais fissuras dentro de determinadas regiões, inclusive alguns duelos pela FIFA não podem acontecer, como Albânia e Sérvia, ou Sérvia e Kosovo no futebol, por questões do separatismo, questões relacionadas ao nacionalismo extremo desses países. E aqui nas Olimpíadas, mais uma vez, esse é um episódio triste, porque a gente sabe que muitos daqueles atletas que estão por lá, por mais que representem a bandeira de um país, não necessariamente concordam com a posição do seu governo. E isso não vale apenas para Israel, mas para tantos outros países. Se nós fôssemos jogar todos os atletas que estão aqui presentes com base apenas na bandeira que representam, a maioria deles não estaria em boa posição, considerando que grande parte do mundo vive sobre regimes autoritários, países que são ditaduras e que não respeitam os direitos fundamentais de cada ser humano. É importante a gente salientar que depois que aconteceu aquele episódio ontem com o atleta do Tajiquistão, ele foi rapidamente derrubado, né? Levou um ipom em seguida, e muitos chamaram na internet de um karma instantâneo por ele ter se recusado a cumprimentar o israelense. Esses episódios talvez se repitam nessa competição. Sabemos que os russos não estão aqui, estão competindo sob a bandeira dos atletas independentes neutros, né? Uma bandeira bem sem graça para não evocar qualquer tipo de cor nacional, seja da Rússia, seja da Bielorrússia. Eles que estão também punidos por conta da invasão à Ucrânia. Alguns falam que tem 2 pesos, 2 medidas. Se puniram a Rússia, deveriam punir Israel ou punir a Palestina. De qualquer maneira, não estou aqui para dizer se isso é certo ou errado, mas para contar que esses episódios da política, da geopolítica internacional e os dramas diplomáticos acabam surgindo também nos tatames, nos campos de futebol, nas piscinas espalhadas aqui em Paris durante essas Olimpíadas. Luca, você fica conosco, eu vou debater aqui com nossos debatedores. Vou começar com o Leandro Ferreira. Em 1980, os Estados Unidos se recusaram a participar das Olimpíadas de Moscou em razão da invasão do Afeganistão pela então União Soviética. Em 1984, a União Soviética deu o troco e não participou das Olimpíadas de Los Angeles. Nós tivemos aqui a Rússia banida, não vou entrar em detalhe também, mas se é o esporte, a política é a política. Os atletas russos não têm nada a ver com as decisões do Vladimir Putin. Se ele invadiu a Ucrânia, foi um troglodita, desrespeitou a soberania do seu país. Vamos discutir num outro plano. Então, o esporte é o esporte. Então, aqui também, essa posição desse atleta argelino é uma posição antidesportiva, deveria ser expulso definitivamente para sempre dos Jogos Olímpicos, porque não tem nada que misturar esporte com política. Mas eu queria, Leandro Ferreira, também não há uma certa política de 2 pesos, 2 medidas? Quem dita
a lógica que deve ser seguida são os países ocidentais? Isso também não é errado? Olha, Capês, acho que são muitos elementos aí para analisar, né? Certamente o Comitê Olímpico Internacional é impactado de todos os lados. Eu acho ruim a postura do atleta do Tajiquistão que não cumprimentou seu adversário, eu acho isso um erro. Agora, do ponto de vista desse argelino se recusar a enfrentar o atleta israelense, eu vejo que tem um ônus muito grande para ele como atleta em fazer isso. É o auge da carreira dele, né? É um momento especial, algo pelo qual ele batalhou muitos anos e chega lá, as chaves acabaram o colocando em enfrentamento com o atleta de Israel e ele abrir mão do momento que é o auge da carreira dele por seus princípios políticos, por seus princípios de entendimento de como se dá a geopolítica internacional, é algo admirável. O mundo deveria se preocupar sobre o porquê de esse tipo de postura estar ocorrendo nesta situação específica. Israel tem todo o direito de se defender, mas não se defende de o sequestro de 300 pessoas, que seja, e da morte de 1.200, matando 40 mil, né? E essas são consequências da política adotada por Israel, que acaba ocorrendo dessa forma. Então, eu acho que o atleta, ele abriu mão de um momento importante da carreira dele para se manifestar. Eu respeito isso, né? Embora eu entenda que isso possa, de alguma forma, desencadear episódios de antissemitismo que também ocorrem ao longo da história com muita frequência e a gente tem que estar atento e vigilante o tempo todo. Porém, né, acho que o importante seria aplicar esse tipo de sanção ou regra que se aplica à Rússia, por exemplo, a várias outras situações. Palestina e Israel é uma delas, né? E, mais especialmente, o próprio Estados Unidos ou a Arábia Saudita, né? Que tem uma atuação, por exemplo, no Iêmen, ou quando invadiu o Afeganistão e o Iraque, né? Eu acho que países imperialistas utilizam o esporte de uma outra forma, né? E sofrem outras consequências. Agora, você falou aqui, Capês, da Rússia, né? E os atletas russos não terem responsabilidade. Tem um documentário aí nessas plataformas de streaming que chama Icarus e que mostra como o Estado russo, de fato, deu suporte para uma plataforma de doping dos atletas olímpicos, né, muito recentemente. Né? Então, acho que as coisas acabam... Mas não esses que estão na Olimpíada. Não esses, não. Já foram punidos, aqueles já foram punidos, já foram tirados os atletas e não o país como um todo. Né? Agora, o Davi Andrade, que culpa que tem o atleta israelense? Ele se preparou, ele treinou, aí ele vai pelo fato de ser israelense, então as pessoas não vão lutar com ele. Isso é também uma discriminação. É verdade que a motivação é política, em razão da guerra, da invasão de Gaza. Mas isso tem também uma manifestação de antissemitismo, que deve ser condenada também. O atleta israelense tem o direito de disputar a eleição, a Olimpíada, eleição também, o que ele quiser. Ele não pode ser discriminado. Então, me parece uma atitude não só antidesportiva, mas completamente equivocada e deveria ser expulso das Olimpíadas todo atleta e nunca mais convidado todo atleta que assim que se portasse. Porque o que eu digo, o atleta russo não tem nada a ver com isso, e o atleta israelense também não tem nada a ver com isso. Ele é um atleta como qualquer outro que está disputando a Olimpíada. E, aliás, que em 1972 foram sequestrados e mortos pela organização Setembro Negro na Olimpíada de Munique. Quero te ouvir. Professor Capês, tem um dito popular, eu vou dizer que é de Minas, porque eu vi lá, então vou repetir como sendo de Minas, né? Tem um dito popular que diz muito sobre a natureza das coisas, sobre o processo em que as coisas se dão, né? Gato que sai do forno não é biscoito. Gato que sai do forno não é biscoito. Eu percebo que esse atleta, na verdade, ele recebeu um comando político para não disputar essa competição. Duvido muito que um atleta, na condição de chegar na Olimpíada, decidir se ele próprio não competir na Olimpíada, é o máximo da carreira do atleta, é o ponto maior da carreira do atleta. Então ele isoladamente vai decidir que não vai competir com outro israelense ou quem quer que seja. Duvido muito que essa decisão tenha sido do atleta. Acho verdadeiramente, como o ditado nos diz, né, que essa decisão foi imposta a ele pela elite política da Argélia, do governo lá, enfim. Eu acho que
que passa por aí, viu, Capês, na minha avaliação. Davi, eu ia tocar exatamente nesse ponto, até porque não foi a primeira vez que isso aconteceu envolvendo exatamente Argélia e Israel. Eu concordo 100% quando você coloca que provavelmente uma decisão como essa não partiu do próprio atleta, porque aqueles que praticam qualquer esporte sabem das exigências e da complexidade, da seriedade do trabalho que você precisa exercer por anos para conseguir chegar a uma Olimpíada. Então, você simplesmente, por uma questão que, assim, pode ter sua razão de ser, eu acho que o atleta até pode concordar com a postura do seu país, mas talvez para ele, no individual, não tenha tamanha relevância a ponto dele desistir do momento mais importante da carreira dele, que é exatamente o que aconteceu quando ele decidiu perder a luta por WO. É algo a gente deve comentar exatamente porque talvez seja o momento do esporte ensinar a política. Sim. Do esporte ensinar que a gente consegue se comunicar e que a gente consegue ter um diálogo para alcançar resultados melhores. Então, a gente fica muito triste, perde o atleta, perde o país, a chance de ganhar uma medalha e perde todo mundo que gosta do esporte. Porque, infelizmente, ninguém quer ganhar no tapetão ou no WO.